Orientes, hoje trazendo drogas na família, entrando nessa questão tão delicada e trazendo um pouco do coração humano e todas as suas inquietações. Você pode participar pelo telefone 3871-9620, 019-3871-9620, o nosso e-mail oriente@rs21.com.br, o Twitter @oriente21 e o Facebook Oriente com hífen. Nós estamos ao vivo para você. A nossa equipe produziu um VT, não é? E em cada bloco nós temos essa riqueza. Vamos ver o VT desse bloco, né? Trazendo o delegado da DENARC. Reinaldo, por que as pessoas fazem uso de drogas? Buscam novas sensações, né? Cada um tem uma motivação. Às vezes algum problema de família, algum problema emocional, às vezes curiosidade, às vezes levado pelo colega, né, que aconselha a fazer o uso, vai no embalo após um abuso da bebida alcoólica e você inconscientemente passa a fazer uso de outros entorpecentes e quando você se dá conta você já está dependente. Independente da classe social, sempre os motivos são esses? Os motivos são vários. Aí você tem que pegar caso a caso para você ver o que levou a fazer o consumo. E aí é uma coisa realmente que você não tem controle. Hoje você não tem classe social para o uso de drogas. Você tem em todos os ambientes sociais o abuso. Você tem o que nós chamamos hoje de hipocrisia social. Você acusa o favelado como responsável aí pelas, uso das drogas, enriquecimento aí dos traficantes, quando na realidade quem dá aos traficantes esse lucro são as pessoas que moram às vezes em mansões, em coberturas, compram aquilo, entreguem na porta de casa sem nenhum risco, distribuem em festa aos amigos. Então, isso é terrível. Das drogas, tanto do tráfico e daí então o consumo, tem piorado na nossa sociedade, tem se estabilizado? Como está isso? Não. A partir de 2006, quando nós tivemos a nova Lei 11.343, que as penas foram modificadas, até aquele momento o usuário podia até ficar preso atrás das grades até 1 ano, em razão de consumir drogas. E aí, a partir da Lei 11.343, essas penas foram modificadas, para restritivas de direito. Hoje, um usuário que for surpreendido fazendo uso, ele é levado à delegacia, elaborado um termo circunstanciado, ele é dispensado com compromisso de comparecer perante o Ministério Público, o Poder Judiciário, onde ele pode tomar uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade, ou então frequentar um curso de 2 a 5 meses fixado pelo juiz. Então todo mundo achou que agora usar droga é livre. E nós tivemos a partir desse ano um aumento de número de usuários. Hoje é uma coisa terrível. Hoje nós temos 51% da população fazendo uso de bebida alcoólica, 30,6% da população fazendo uso de tabaco. Nós temos hoje 10 milhões de pessoas fazendo uso de maconha. Nós temos 5 milhões de pessoas fazendo uso de cocaína em pó, mais as moças do que os rapazes. Nós temos 2 milhões de usuários fazendo uso do crack. Nós temos 10 milhões de usuários fazendo uso de anfetaminas, começando com moderador de apetite, rebite de caminhoneiro, rebite de estudante, êxtase, metanfetamina e uma série de outras drogas que estão aí no mercado. E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E engraçado, é globalizado. Com a crise na Europa agora, o que está acontecendo lá? Aumentando o consumo de crack na periferia dos países. Então, isso é uma coisa terrível. Uma coisa terrível. O Ricardo aqui só confirmando tudo, Vocês tocam na ferida diretamente e sentem de perto essa realidade, César? Sim. Eu acho que é muito feliz essa reportagem, porque para você conseguir ter uma vida saudável, implica em você suportar um certo grau de sofrimento que a realidade nos impõe. E o apelo, ele sempre é para você ter coisas rápidas e sem dor. Eu acho que nessa situação, a droga ela entra como uma expectativa de atingir isso. Só que isso é uma ilusão. Quando ele fala da mudança da lei, também me parece uma coisa importante, porque o usuário ele acaba sendo uma vítima,
né? Como o Ricardo trouxe aqui num dado momento, existem questões biológicas, questões emocionais, questões de vulnerabilidade, onde o indivíduo vive um desespero e, às vezes, a droga se apresenta como uma salvação. Eu conversei uma vez com um rapaz onde ele falava que o Exu conversava com ele, né? E quando ele usava a maconha, aquilo acalmava, ele estava usando como um remédio. Aquele garoto, infelizmente, ele estava vivendo uma crise psicótica, né? E por falta de orientação e mais o assédio dos traficantes, buscando ampliação de mercado, ele entendeu que a maconha era alguma coisa que trazia paz para ele e se tornou dependente, né? Você trouxe mais uma dica, mais um item na questão humana, que é essa questão do receio do sofrimento, essa questão de buscar o alívio imediato, essa questão de não ter coragem, vamos botar, de batalhar, né, Ricardo? Tem muito isso daí. A maconha de 30 anos atrás tinha 4% de delta-9 THC, a de hoje está com 26%. Então a molecada está ficando louca, essa que é a verdade. Essa maconha aí está levando muita gente já a pesquisas. Outro dia eu estava no site do Albert Einstein, né? Hospital. Sim. Droga sem distorção, pesquisa séria sobre os usuários de maconha indo para a esquizofrenia mesmo. Aquele que já tem uma pré-disposição desenvolve esses surtos psicóticos aí, né? Se acham aí divindades, começam a ter surtos de espiritualidade, o negócio é feio. Em relação aos homens e às mulheres, eu ainda acredito que, por mais que o doutor aí falou que o uso de cocaína está mais acentuado nas mulheres, eu não sei essa fonte, não. Porque nós temos mais homens ou mulheres na sociedade brasileira? Mais mulheres, não é? Sim. Qualquer cidade tem mais mulher que homem, concorda? Sim. Ótimo. Nós temos mais homens ou mulheres nas cadeias? Mais homens. Muito mais homens. Você vai a qualquer comunidade terapêutica, vocês têm clínica feminina? Temos. Tem vaga. Com certeza, porque a clínica masculina deve ter uma espera enorme. Qualquer clínica hoje que você percebe, sempre foi assim. Está mudando? Está mudando, mas a mulher, ela realmente, eu não sei, eu estou até estudando essa questão até da autoestima, sabe? Quem se gosta se bate? Quem se gosta se envenena? Além de você ter esses valores agregados, aquela coisa que vem de fora, o que vem de dentro? Será que esses jovens estão tendo posição existencial? Saber que são únicos? Hoje mesmo, agora, eu acabei de chegar de Diadema, agora, passando aqui pelo interior, eu levo os jovens a questionar, sabe, olhar para o seu dedo assim e repetir: oi, dedo, nunca falei com você, você é único, especial. São 7 bilhões de dedos no mundo, só você existe. Cara, você é único, sabe? Você não tem uma família legal? Construa uma. Porque não adianta você chegar numas também, isso está me deixando até já como professor, orientador. Pô, se o teu pai bebe... Eu bebo porque meu pai bebe. Era um trouxa, agora é 2. Para começar. Você não tem uma família legal? Construa uma. Você não tem uma mãe bacana? Seja uma para a tua filha. Mas vira a história. Você está voltando ao que a gente estava falando. Esse referencial que o jovem precisa. Mas aí que tá. Se essa ele não tem, orientação. a maioria não tem. E vai fazer o quê? Sim, a gente faz esses momentos. Por isso que tentar... a prevenção para a droga não entrar. Quando você fala droga não entrar na família, não vai entrar no adulto. Porque se já está no adulto, já entrou lá na adolescência dele. Lá atrás. É lógico. A primeira droga que entra na vida de um ser humano é o álcool. Você pode fazer uma pesquisa lá na clínica. Quem aqui começou usando droga proibida? Quase deu um ou outro. Todos começam no álcool. É a lagoa. Você não bebe, a lagoa é redonda. Porque você não bebe, você é quadrado. É mídia. Olha lá, exótica, venha, bebe. De cada 100 jovens que entram nessa lagoa, 15 vão descer a correnteza. Você está na correnteza trabalhando lá. Tira 1, morre 2. De cada 3. O jogo é duro, porque depois que desceu a correnteza, filho, é complicado. Então, falta um trabalho ao meu ver, na lagoa. Entendeu? Essa juventude ela tem que entender que as drogas você já experimentou. Porque não tem um jovem que não bebeu. Entendeu?
E agora, quem vai descer essa correnteza? Aí sim você tem que dar a ele condições de perceber que ele está usando uma maneira diferente. O AA já não falava isso? O AA, Alcoólicos Anônimos, a instituição que mais salvou vidas no século passado. Ninguém se torna alcoólatra de tanto beber. As pessoas começam a beber descontroladamente por ser alcoólatras, a predisposição. Mas isso você precisa ter o quê? Um autoconhecimento, que a escola deve passar, palestrantes devem passar. Ou a família deve ajudar. A família orientada, como está aqui no Oriente, se sendo orientada a passar. E hoje o século XXI está passando, né? Oriente-se. Eu acho, Laércio, que algumas pessoas conseguem aprender, Laércio e Ricardo, né, um pouco que a gente vive lá, algumas pessoas conseguem aprender com o que elas vivem. Né? Essa pessoa que tem esse insight, que tem esse salto de aprendizado, ele consegue escolher caminhos. Mas em alguns momentos da vida, ou por tristeza, ou por angústia, por N motivos, esse aprendizado não acontece. E daí ele tende a reproduzir um modelo. As mulheres, o que a gente percebe na triagem é que a procura ela é cercada de uma série de dificultadores. Geralmente as mulheres elas são iniciadas, muitas delas, né, são iniciadas na droga pelos seus companheiros. Né? Existem estudos científicos, e me parece que a Unifesp está à frente desses estudos, onde a questão bioquímica da mulher ela é mais vulnerável e ela se degenera de uma forma mais significativa do que o homem, a perda de massa muscular, gordura. A droga, né, é muito mais agressiva nela do que nele. Isto. A questão também do suporte. Né? A gente percebe lá que para os homens as famílias elas se mobilizam de um jeito diferente quando ainda existe a família, e para as mulheres parece que existe ainda um certo tabu, uma certa vergonha. Elas são muito mais resistentes para procurar ajuda. Depois tem outras complicações associadas à maternagem, aos filhos. Então, sexualidade, sim, muitas delas vivem situações de prostituição. Mas essa questão toda, César, você está colocando, e o Ricardo colocou também tão bem, eu penso, eu fiz uma coisa com as minhas filhas muito intuitiva. Eu procurei criar critério. Eu procurei mostrar comparações. Porque quem está em casa, os pais, as pessoas mais simples, talvez se sintam muito constrangidas e incapazes e sem saber o que fazer. E isso está no amor, está na sua intuição de pai, de mãe, de mostrar a ele, peraí, por quê? Para quê? O que você quer chegar com isso? Né? Fazê-lo perceber, tentar dar um pouco de critério, e você consegue despertar muita coisa boa no jovem. A equipe preparou aqui também um VT sobre o excesso de álcool, que você estava falando sobre a lagoa, sobre o redondo, né? Vamos ver esse VT, por favor. Álcool e excesso. No Brasil, essa relação está se tornando típica entre os adolescentes. Pesquisas não deixam dúvida. Os jovens exageram nas doses. Quando é uma bebida mais forte, assim, vodka, uns 3, 4 copos, assim. Eu bebo batida, vodka, só que com guaraná misturado com alguma coisa. Este adolescente de 17 anos conta que começou a beber aos 15 e de lá pra cá não parou mais. Só quando tá em roda com um amigo ou em casa quando tem festa, aí eu tomo um pouquinho. Um pouquinho quanto? Cerveja, por exemplo, é uma latinha, 2 latinhas, 3 latinhas? De vez em quando é uma latinha só, de vez em quando vai mais, né? Quando vai uma... Quantas? Umas 3 garrafas, um pouquinho. 3 garrafas? Seus pais sabem ou não, geralmente? Sabem. Não, é tudo aberto lá em casa, eles sabem. E tanto porque quase sempre eu bebo com eles mesmo. O primeiro levantamento nacional sobre consumo de bebidas alcoólicas realizado entre 2005 e 2006 aponta que os jovens começam a beber cada vez mais cedo. A cerveja ganha na preferência entre os menores de 18 anos, 52% das doses consumidas. Bebidas ice, mais doces que a cerveja, mas de teor alcoólico parecido, representam 6% e são consideradas porta de entrada para a cerveja. Segundo esta psiquiatra, o hábito de beber precocemente causa sérios danos à saúde.